Ok, muito bom dia. Vamos fazer hoje outra palestra da formação contínua 2021 CANVAC, a Ordem dos Médicos Veterinários de Angola, e o tema é como caracterizar as zoonoses como reflexão na saúde pública, animal e ambiental em Angola, e citação de alguns estudos realizados pela Faculdade de Medicina Veterinária. A palestrante de hoje é a doutora Maria Madalena de Sá Carvalho, licenciada em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária no Huambo em 1996, mestre em Saúde Pública Veterinária e doutorada em Ciências Veterinárias. É professora associada da Faculdade de Medicina Veterinária entre 2006 e 2020 e autora de vários artigos científicos publicados. Doutora Madalena, passo-lhe assim a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos, àqueles que estão presentes e que me possam ouvir. Este tema que eu trouxe para nós falarmos um pouquinho, porque isto é mais depois, no final, um debatezinho para nós vermos algo que está aqui escrito sobre as zoonoses. Não vim fazer uma descrição de todas as zoonoses, isso não, nós somos veterinários e praticamente somos conhecedores de cada uma delas, depois forem casos de estudo, as metodologias para podermos fazer os programas. O que eu trago aqui hoje realmente é uma preocupação que todos nós vemos e que se tem passado em Angola sobre as zoonoses. Nós não temos concretamente uma informação, ou seja, uma instituição que nos possa dizer com toda a certeza quais são os casos que se possam passar em Angola e principalmente mensalmente, uma informação mensal, que assim possamos dizer, para termos a certeza que de facto essas zoonoses existem, sim, nós temos essa consciência, mas a informação é vinda muito medíocre, se podemos dizer assim, através da comunicação social. Se formos à OMS, etc., não temos informações recentes dessas situações. Então, o que eu trago aqui é sabermos quais são as instituições que possivelmente têm essa responsabilidade, como é que nós podemos começar a ter programas mais fiáveis para que essas zoonoses sejam, de facto, erradicadas, se for o caso, ou minimizá-las, para que possamos andar em frente, porque muitas das situações e doenças, e nós sabemos, ultimamente, então, não sei se os colegas também têm ouvido, na comunicação social ouve-se muito notícias como houve caso X de leptospirose no hospital X. Será que essas fontes são fidedignas? Em que é que eles se baseiam? Quem é que dá essa informação? Então, é mais ou menos isso para depois nós, no fim, termos um debatezinho aqui e vermos se daqui para a frente e quando for possível, ver quem de facto tem essa responsabilidade e o que é que nós vamos fazer, porque nós sabemos que a OMS, a OIE e a FAO, não é? Agora com o lema de uma só saúde, têm programas, ajudam os países a erradicar essas mesmas zoonoses. Temos aqui o problema da raiva, né, para 2030, e algo se está a passar connosco. O que é que nos falta fazer? É mais ou menos isso. Eu vou dar só assim uma descriçãozinha para depois, no final, pronto, debatermos um pouquinho, se for o caso. Portanto, esta é a primeira página, já foi dito o tema. Numa introduçãozinha, fiz uma descrição do que é uma zoonose. 60% dos agentes patogénicos, segundo a OIE, são de origem zoonótica, 75% das doenças emergentes humanas são de origem animal, 5% de novas doenças nos humanos que aparecem anualmente são de origem animal e 80% dos micro-organismos patogénicos que poderiam ser usados em bioterrorismo também são de origem animal. Tudo isto pode produzir graves riscos, as zoonoses, né, para a saúde humana e animal, e podem ter efeitos de longo alcance das economias nos meios de subsistência. Geralmente, as zoonoses propagam-se através da interação entre homem e animal
meio ambiente, onde as pessoas e animais interagem entre si. Podem se transmitir através dos alimentos, da água, ou por vetores, por contacto direto com animais, ou indiretamente por fomites ou contaminação ambiental. Eu pus aqui até em bulto para nós podermos ter em atenção esta citação. Deste modo, os médicos veterinários apresentam-se como figuras-chave na defesa da saúde pública, desempenhando um papel essencial na defesa da solubilidade de interface entre homem, animal e ambiente. Qual é o objetivo disto, como eu disse na minha explanação? Alertar as entidades de direito para a reflexão dos graves riscos que as zoonoses podem produzir para a saúde humana e animal em Angola. Como é que as zoonoses estão ou qual é a contribuição para uma só saúde se tivermos em conta as zoonoses? O conceito de uma só saúde reconhece que a saúde humana está estreitamente relacionada com a saúde animal e com o meio ambiente. As zoonoses estão a causar muitas infecções e mortes em todo o mundo e, ao mesmo tempo, contribuem para elevados custos socioeconómicos. Tendo em atenção o anterior, é uma abordagem para desenhar e executar programas, políticas, legislação e investigação em que diversos setores se comunicam e trabalham em conjunto para alcançar um melhor resultado de saúde pública. Isso nós podemos ver em vários documentos, formos à OMS e à OIE, e podemos constatar estes setores naqueles países e no nosso país. Quais são esses setores? A atual pandemia e o surgimento contínuo das ameaças para a saúde, em que tem origem na interface animal, humano-ambiente, incentivou as três organizações, a OMS, a OIE e a FAO, a reavaliar, renovar e aumentar o seu apoio aos países com o objetivo de proteger a saúde pública. Tipos de zoonoses. Segundo a OMS, existem mais de 200 mil. Concretamente em Angola, através, é o que eu digo aqui, de programas, comunicação social e estudos, têm sido identificados alguns casos de zoonoses, como a tuberculose, a brucelose, a leptospirose, o complexo, teniose, cisticercose, neurocisticercose, raiva, a hidatidose e equinococose, a cistossomose, a rickettsiose, a babesiose, teleriose, anaplasmose, trypanosomose e não só, muito mais como nós temos conhecimento. E quais são estes fatores que contribuem para a propagação das zoonoses? São N fatores. Vou citar aqui alguns, e entre eles temos aqui o relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente do Instituto Internacional de Pesquisa Pecuária, que mencionou especificamente 7 fatores. Um deles é a procura crescente por proteína animal da população, não é? A expansão agrícola intensiva e não sustentável, maior utilização e exploração da vida selvagem, o uso insustentável dos recursos naturais, acelerado pela urbanização, mudanças no uso do solo e indústrias extrativas, viagens e transportes, mudança climática, mudança na cadeia produtiva. E, dentro destes fatores, e ainda mais outros fatores, existe o conceito do tipo de avaliação de risco emprego. Eu pus aqui 2 avaliações, que também isto foi tudo tirado em outras publicações, e a descrição de cada uma delas. Não sei se nós estamos neste meio, se não, mas depois podemos verificar tudo isso. Então, no nosso caso, se for feita uma avaliação de risco reativa, é aquela avaliação em que os eventos indesejados já aconteceram e criam principalmente danos e lesões mais sérias, e só então é que se investe na identificação das suas causas. Para uma avaliação de risco proativa, esta avaliação permite o contrário da primeira. Identificar as condições perigosas
e analisar os riscos, tendo em consideração os tipos de controle já existentes e a necessidade de controles adicionais com o objetivo de mitigar tais riscos. E quando ocorrem estas duas situações, claro, existe uma necessidade de mudança, tanto nos estudos que tenham sido escolhidos. Outro dos fatores, o facto das zoonoses serem complexas e estarem relacionadas a 3 fatores, como o meio ambiente, a agricultura e a saúde, as políticas sectoriais aplicadas são muitas das vezes inadequadas. E também existem poucos incentivos para os países declararem os surtos precocemente. Só um bocadinho. Os surtos precocemente, especialmente em economias emergentes e em desenvolvimento. Atualmente, já existem estratégias eficazes para o controle das zoonoses, embora, em muitos casos, não haja investimento ou implementações adequadas. Vou agora fazer aqui, assim, eu disse que não ia descrever as zoonoses, mas como é uma zoonose, e que todos nós sabemos bem, tem havido N programas em Angola, continua a haver, pus aqui uma forcinha para vermos em que ponto é que estamos, já ainda há bem poucos dias e através desta plataforma nós conseguimos falar sobre a raiva, nunca é demais, e foi neste sentido que eu fiz ênfase em pôr aqui esta zoonose. Portanto, como nós sabemos, é uma doença viral, fatal, afeta todos os animais, cães, gatos, etc. Em humanos, a raiva é uma das zoonoses mais mortíferas do mundo. A cada ano causa a morte de cerca de 59 mil pessoas, na sua maioria em crianças e principalmente nos países em desenvolvimento. Cerca de 90% dos casos de raiva no homem são originados pela mordedura de cães infectados, e o que a difere de todas as outras doenças é que esta, com a raiva, dispõe de ferramentas necessárias para a sua erradicação. Como prevenção e erradicação da raiva? É o que nós temos feito já há anos, a vacina, e em Angola é obrigatória para todos os cães. Se eu estiver errada, podemos falar sobre isso. Foi o que eu pude constatar. Todos os cães com mais de 2 meses. As recomendações elaboradas pela OIE, a OMS, a FAO e a GARD ajudam os países endémicos a planificar programas com o objetivo de erradicar esta doença. E eu ponho aqui esses 3 itens, que é um artigo sobre o zero para 2030, portanto, 0 casos de raiva. O segundo é também uma informação de um estudo sobre estratégias de zoonoses que Moçambique está a fazer, se não estou em erro, já desde 2018, são coisas que nós podemos consultar. E, dentre estes, há outros, existem vários, se for o caso que nós tivemos que fazer algo. E este que é a adoção de um foco multissetorial para uma saúde. Portanto, é um guia que dá a possibilidade de sermos instruídos. Outra situação, outra zoonose que no nosso país também está, podemos dizer, semi-obscura, porque é uma situação que vai-se ouvindo, vai-se falando, mas tem que ser alguém, e portanto é o que eu digo aqui, através de estudos que já têm sido feitos em Angola, e há um programa até, que já havia falado com o nosso estimado bastonário, com o Dr. Bittencourt e assim, mas isso era mais o lado para os humanos, faltava a nossa colaboração da parte veterinária,
mas têm sido feitos estudos que conseguem comprovar que a cisticercose periga a vida dos humanos e que há necessidade de programas capazes para ver se conseguimos erradicar igualmente esta doença que muitas das vezes é descartada e não se lhe dá a verdadeiro valor desta doença. Com isto tudo, a cisticercose também é uma zoonose de amplo impacto, tanto para a saúde animal quanto para a saúde pública. É considerada uma zoonose, tanto quando é o caso da neurocisticercose, e destaca-se entre as enfermidades nosológicas mais importantes em Angola, segundo o nosso colega, Dr. Adriano Gomes. Como prevenção, sabemos, temos conhecimento de toda esta situação, o controle do comércio de carnes, investir em melhores condições de educação e meios de saneamento básico, a profilaxia e controle destas parasitoses assentam em meios capazes de interromper o ciclo de vida do parasita, e está a importância, e a vacinação de porcos, se for o caso, a desparasitação da população humana, e a educação para a saúde das populações-alvo. Isto é um mapazinho que eu pus aqui, para nós podermos ver aqui o nosso país, portanto, a vermelho é um país endémico, não é? Quanto às estratégias, além daquelas situações que eu já pude ler atrás, outras reforçadas e possíveis, como sendo a educação da população, o saneamento básico da água potável, a desparasitação e latrinas adequadas, a higienização das mãos, a quimioterapia preventiva em humanos, medicação e vacinação dos suínos, a inspeção sanitária nos matadores e locais de abate, a boa cozedura da carne, a melhoria dos sistemas de produção. Todas estas situações têm aqui, eu faço uma chamadinha de atenção, em baixa consulta, portanto temos este artigo também, pautas operativas para as atividades de controle das astenias e a cisticercose causadas pela cisticercose pela ténia. Que podemos muito bem seguir estas orientações, seguir essas orientações para que possamos também, se for o caso, não é, adaptá-las ao nosso país. Nós sabemos que atualmente o México erradicou completamente a cisticercose e está a ajudar, ou seja, programas que foram feitos no México também foram experimentados na Tanzânia, na Nigéria, etc., com as devidas mudanças para o encaixe das condições de cada país, temos essa consciência, para vermos de facto o que é que podemos fazer ou adaptar para que esta situação seja erradicada. Eu pus aqui este slidezinho assim com estudos realizados na Faculdade de Medicina Veterinária para podermos ter a percepção e o conhecimento de que existem pessoas capazes dentro da Faculdade de Medicina Veterinária, dentro do Instituto de Investigação Veterinária e tenho consciência também no Instituto dos Serviços de Medicina Veterinária, para que tudo aquilo que foi dito anteriormente, para podermos programar, para podermos fazer determinadas demarches nesse sentido, ou seja, existe informação que muitas das vezes eu penso está obscura, não está portanto, disponível para que muitas das vezes quando esses programas são delineados, possivelmente essas pessoas não sejam chamadas. A questão da raiva,
como todos nós sabemos, já temos um bom leque de pessoas, nós sabemos, colegas e não só, nesse estudo. Temos aqui um estudo do Dr. Ataúfo, ele doutorou-se, fez o seu doutoramento na questão da raiva. Este trabalho que ele tem aqui publicado é um trabalho que mostra situações em que ele teve que pesquisar, na província do Ambo, como seja em escolas, etc, etc. Portanto, já tem um delineamento das coisas e até informação para o caso, se for necessário. Temos o estudo aqui que é da doutora Quelanda, também fez um estudo sobre uma zoonose que é a fasciolose. Também é outra doença que anda ali no escuro, mas que se sabe que existe e que causa mortalidade às pessoas e aos animais. Este estudo que entre os vários atores que aqui estão, foi um artigo escrito dentro de uma tese de mestrado do nosso mestre António Catimba, que enviou as amostras para aqui, para Portugal, para o Instituto Apelo Salazar, e qual foi o espanto? Foi identificada uma rickettsia, a rickettsia da África, que tem provocado também já elevadas mortes à população. São estes estudos, ou aliás, a falta também, se podemos chamar assim, não vou dizer por negligência nem isto, todos nós temos consciência da situação que nós temos vivido ao longo destes anos todos. Não vamos falar aqui laboratórios, reagentes, etc. Mas a necessidade que há de todas essas instituições, de laboratórios, os reagentes, etc., para que possamos, nós, no nosso país, detectar estas situações e poder-se fazer algo e não sermos surpresos com resultados que vêm quando, de facto, se faz algum estudo e damos conta que, afinal de contas, temos determinada zoonose ou mais uma zoonose no nosso país. O estudo da mestre Hilda foi um estudo que foi feito agora com mestrado, que decorreu no AMBO, de produção animal de produção e sanidade animal. E este estudo, se quiserem ter o prazer depois de ler e ver, foi feito com dados do AMBO e do ACOCUM. E houve uma certa dificuldade em poder obter informações sobre estes dados. E obtém-se esses dados a nível hospitalar e a nível dos serviços de veterinária, e não há sequência de acompanhamento, podemos dizer. Portanto, aí a necessidade, ou seja, o motivo de eu ter colocado, entre outras, podiam ter sido outra zoonose aqui, falarmos dela, mas pelo facto de, se procurarmos, se formos até lá, nós temos dados. Temos a nível hospitalar os dados da neurocisticercose, e não são poucos, é uma boa percentagem, e que esses dados de neurocisticercose não são detectados porque as pessoas se queixam de algo. A maioria desses casos são detectados por traumatismo. As pessoas chegam com traumatismo cerebral, vão fazer um TAC e é detectado o quisto a nível do cérebro. E estes programas da cisticercose, de facto, são programas complexos, porque existe uma grande necessidade de educar a população
de saber N situações, como principalmente os ataques epiléticos e etc., a epilepsia, não é? Se isso passa em determinadas áreas da nossa população. Portanto, é um leque de passos que têm que ser feitos para que nós possamos ter fontes, não digo que estas não sejam fidedignas, são fontes fidedignas, porque aparecem nos doentes com essa sintomatologia, mas que possamos acompanhar, chegar depois ao foco e para ver se programas dirigidos podem fazer com que estas situações se vão melhorando, não é? E é tudo, mais ou menos isto que eu vim trazer aqui para nós. Se houver algum colega que possivelmente possamos dar resposta a qualquer situação ou outra informação que eu posso não ter, porque eu nunca estive frente a trabalhos administrativos que possa dizer, não, olha, existe, sim senhor, este programa assim, assim, se existe, o que é que nós podemos fazer, a quem devemos pedir ajuda ou saber perto dessas instituições o que nós podemos fazer sobre as zoonoses e saber o porquê dos veterinários estarem, vou utilizar um termo, não sei se é isso, género andarem à deriva, não sei, não temos poiso, não sabemos concretamente onde é que nós estamos e o que é que nós vamos fazer neste preciso momento em Angola. Se eu estou errada, as minhas desculpas e podemos debater isto aqui, mas é o que eu sinto. Há necessidade, não sei se de maior união e tudo, porque nós temos consciência a nível do governo e depois a nível dessas instituições, nós somos membros da OMS, da OIE. O que é que nos está a faltar para nós podermos fazer essas diligências, para nós podermos também ter aquilo que os outros países são abalizados com essas situações? O que é que nos falta? Temos consciência de que esses programas são caríssimos. É dinheiro. Mesmo para a raiva, tem que haver dinheiro, tem que haver emprego, tem que haver auxiliares técnicos de pecuária, tem que haver veterinários municipais. É todo um pacote que, eu digo muitas das vezes, as coisas estão no começar. Muito obrigada. Obrigada, doutora Madalena, pela sua palestra. Realmente lançou aí algumas questões pertinentes. Quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, pode fazer. Ainda não tenho nada aqui no bate-papo, mas quem quiser fazer alguma intervenção, ou pode fazer por voz ou escrever pode intervir, sim senhora, temos aqui já, pode intervir Josemar, é isso? Isso, Josemar, não sei se estão a me ouvir. Sim senhora, pode sim. Tá. Força. Primeiro, saudar a todos, bom dia, parabenizar a minha professora, a doutora Madalena, não sei se me lembra de mim, professora, eu sou Josemar Agnaldo do Nascimento Vitorino, médico veterinário pela Faculdade de Medicina Veterinária do AMBO, falo diretamente do Brasil, sou precisamente nesse momento estudante de pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa e... Obrigado. E vi o tema, achei muito importante falarmos sobre esse assunto. E coincidência ou não, eu estou nesse preciso momento a fazer um trabalho relacionado ao complexo TNS cisticircose, junto à equipe do professor Paulo Sérgio de Arruda Pinto, professor já experiente na área e que trabalha exatamente com a parte de epidemiologia relacionada ao complexo TNS cisticircose. O trabalho consiste exatamente em padronização de testes
ou de técnicas diagnósticas. A gente trabalha com sorologia, então tem-se uma grande linha de pesquisa trabalhando com proteínas sintéticas e proteínas recombinantes, né? Proteínas heterólogas, homólogas, e estamos a trabalhar exatamente nessa linha de pesquisa. Nesse preciso momento, o meu trabalho foi realizado exatamente ali na província do Ambo, então utilizamos as instalações do Instituto de Investigação Veterinária, fizemos a coleta de amostras de suínos e bovinos e fizemos então a sorologia. O que acontece com os trabalhos relacionados ao complexo de anemia cisticercose, e alguns deles a professora mencionou ali, é que já é sabido que a inspeção pós-morte, que são os exames anatomopatológicos, eles subestimam a prevalência. Então, para terem uma noção, no que nós encontramos no nosso trabalho, foi de que os dados do ISV não possuem ou não apresentam prevalência, por exemplo, relacionada à circose bovina, mas foi possível, nós no laboratório encontramos alguns casos de cisticercose bovina, então nós podemos estar a subestimar a prevalência que nós temos ali para a cisticercose. Então, junto do trabalho do professor, que já é muito bem consolidado, professor, para terem noção, ele já aposentou na universidade, na licenciatura, nas aulas da graduação, mas ele continua orientando na pós-graduação. Então, tem-se ali um trabalho que provavelmente vai ajudar nesses dados relacionados ao complexo tenia cisticercose. Por exemplo, nós temos aqui, nesse preciso momento, trabalhos relacionados à padronização, tanto para trabalhar com sorologia, no caso dos testes diagnósticos de ELISA, estamos a trabalhar também com biologia molecular, que são os casos de Western blot. Então, nós fazemos um ELISA como triagem e depois fazemos o confirmatório a partir da determinação de proteínas de cisticercos, né, no caso do Western blot. Então, é um trabalho já bem consolidado e que provavelmente vai contribuir bastante com a situação do complexo teníase cisticercose. O trabalho que a professora apresentou, que é da ILD, é um trabalho bem interessante. Por acaso, nessa mesma época, eu estive ali no AMB e fui dando algumas ajudas, alguns suportes. O que talvez pode dificultar no juízo do trabalho é que são feitos com testes anatomopatológicos, ou seja, com a inspeção pós-morte. E nessa inspeção pós-morte, normalmente a prevalência é subestimada, porque a inspeção pós-morte depende de muitos aspectos. Do número dos testes e etc. Isso, o número de cisticercos e também depende da habilidade do próprio inspetor, no caso de quem vai realizar a inspeção pós-morte. Então, podemos ter ali grande subestimação da prevalência. Então, acreditamos que com esse trabalho nós poderemos não só trazer mais dados e até sugerir a revisão da nosso regulamento de inspeção de carnes, porque fazendo essa análise, eu pude estar fazendo uma avaliação, né, daquilo que é o RESPOA, que é o Regulamento de Inspeção, o Regulamento Industrial de Inspeção de Carnes do Brasil, e o nosso Regulamento de Inspeção angolano. E o que acontece é que no nosso regulamento são colocados critérios para avaliação da inspeção pós-morte, os mesmos critérios que são colocados em bovinos são colocados em suínos, que eu acredito que isso pode ser um fator importante no momento do julgamento das carcaças, porque o que se tem talvez de padronização para as duas espécies pode diferenciar exatamente na inspeção quando formos realizar. Porque o que você encontra como 4 cisticercos em uma peça para bovinos pode não significar uma infecção intensa, no caso, uma infestação intensa, mas para bovinos ou para suínos, quando você encontrar para 4 numa peça, pode significar um risco grande, se assim posso dizer. Então, talvez nós poderemos trazer dados para a revisão do nosso regulamento de inspeção, no caso. Falar talvez que uma das dificuldades de realização desse estudo é exatamente o acesso que nós temos às instituições que detêm exatamente essas condições. Foi um esforço muito grande para ter que ter a autorização por parte do Instituto, no caso do IVE. Graças a Deus tivemos ali a contribuição da doutora Mavil
que é uma pessoa muito aberta para a realização de pesquisa dentro do Instituto. Tive algumas dificuldades exatamente no campo, que às vezes dá bastante trabalho, intervenções e tudo mais. E também tivemos... Sim? O campo é que é mesmo trabalho. Isso. E também tivemos algumas dificuldades no acesso de informação. Eu até tenho um artigo do pessoal de Moçambique, que eles, se depois o pessoal quiser a partilha desse artigo, que fala exatamente sobre essas questões da partilha e do acesso à informação em países como Angola, Moçambique, por causa das questões políticas e burocráticas e tudo mais. Então, há sempre essas dificuldades. Eu fiquei com uma Doutor Josemar, dúvida. pode ativar só o seu vídeo? Pode ativar o Eu- seu vídeo? Querem ver a sua cara? Eu estou nesse preciso momento Não tem câmera? Eu tenho câmera, mas eu estou nesse preciso momento trabalhando com uma luminária Ok. aqui, porque são 5 horas aqui no Brasil. Ok. Então, A doutora provavelmente Cleonice pediu Foi. para você. Yeah. vou tentar Já até está. fazer aqui. Não sei se... Ok. Exato. São 5 da manhã, então acordei aqui, Oh, meu Deus. ainda não estou de cara lavada e tudo mais, então desculpem qualquer coisa aqui. O importante é o que está a Pronto. contribuir. Exato, tá Ok, bom. pode Sim. Então, eu quis, na verdade, exatamente falar com a doutora Madalena, saber sobre esse programa que a doutora frisou aqui, programa sobre neurocisticercose. Por exemplo, eu sei que as informações que eu tenho aqui, por exemplo, aqui no Brasil, existem alguns programas estaduais, não existe ainda um programa nacional, e isso dificulta realmente a adoção de políticas ou de medidas públicas para a erradicação. A gente sabe que isso é importante que se faça. Nesse preciso momento, o Brasil deu o primeiro passo para um programa nacional para o combate do complexo de neurocisticercose, e o meu orientador exatamente foi uma das suas chamadas para contribuir nesse quesito, nessa questão. Então, ele está exatamente a fazer ou seja, a participar do grupo que está a formular esse programa. E eu queria saber por parte da doutora se existe esse programa, se existe alguma base onde eu posso acessar esse mesmo programa. No mais, era isso, e obrigado pela oportunidade e parabenizar mais uma vez a excelente apresentação, como sempre, da professora Madalena. Obrigada. Obrigado. Josemar, eu não falei em programa da parte da medicina humana. Ok. Entra o doutor Betancourt. Se o nosso estimado bastonário estiver aqui nesta plataforma, ele de certeza que poderá dar melhor informação sobre esse programa dos médicos humanos, que eu tive conhecimento desse programa já há uns aninhos atrás, quando na presença de um curso que nós tivemos no AMB sobre sanidade animal, o doutor Betancourt, na altura, foi convidado para falar conosco, e foi onde ele falou sobre esse programa e até solicitou. Na altura, ele precisava de cerca de 500 pessoas para poderem entrar nesse programa, mas eu sei que para a veterinária, para os serviços de veterinária, não vou dizer que é ou que não é, porque é o que eu digo, eu não estou dentro dos serviços administrativos, não tenho muito conhecimento do Instituto de Investigação Veterinária nessa área. Não sei se a doutora Cleonice está aqui, se por acaso também nos pode esclarecer alguma coisa sobre isso, mas eu posso dizer que há sensivelmente 4 anos, não estou em erro, acho que foi 2017 ou 2016, em que o Instituto Superior de Tecnologia solicitou projetos às várias instituições. Só a Faculdade de Medicina Veterinária submeteu 14 projetos. Desses 14 projetos, 10 foram aceitos. Até hoje, não sabemos nada desses projetos. Portanto, não temos
como seguir com essa situação. E dentro desses projetos, eu até era na altura a coordenadora desse mesmo projeto, tinha um para esta situação do complexo teniose, cisticose e neurocisticose, mesmo por causa da situação que muitos dos veterinários sabem, principalmente os que vivem no âmbito, sobre a comercialização da carne de porco e bovina nos mercados paralelos. Que é por aí onde tem que se começar, e quando eu digo que cada programa tem que se adaptar às condições do país onde se pretende efetuar esse programa, é o que acontece connosco em Angola. Portanto, pensar em eliminar os mercados paralelos, isso é quase que impensável, porque vem-se a Portugal e existe sempre aquele sistema da feirinha e disto, daquilo, porque o tradicional tem que aparecer sempre. Mas no sentido de melhorar as condições, porque nós sabemos que esse complexo da teniose neurocisticose só tem um único elemento que pode cortar o ciclo de vida desse parasita. E quem é? É o homem, somos nós. Nós é que somos o hospedeiro definitivo da ténia. Portanto, nós é que eliminamos para o exterior tudo aquilo que depois vem criar cisticercose, neurocisticose. São programas que nós sabemos que, sim, falando mais simples possível, money, dinheiro, l'argent, chamem o que quiserem, mas não há sucesso ou em qualquer programa que possamos implementar, seja em que país for, e para nós em Angola torna-se um bocadinho mais difícil, nós temos que tentar, temos que ver o que é que nós podemos fazer. Mas aí está, dinheiro, tem que haver dinheiro. Tem que haver dinheiro na formação, tem que haver dinheiro nos elementos. Ainda agora o Josemar acabou de dizer, reagentes. Está a fazer no Brasil. Se fosse aqui, se fosse em Angola, como é que ia fazer? Tinha que esperar que o reagente viesse, e etc, por aí. Não sei se consegui. Sim, professor. Sim. Na verdade, não sei se eu fui bem explícito. Eu queria, na verdade, também a oportunidade, se existe já, né, de antemão, agradecer o Instituto, porque serviu de grande valia o IVE. Na verdade, o que aconteceu comigo foi de eu pegar o material disponível aqui e transportá-lo para o Brasil, ou para Angola, porque nós trabalhamos exatamente ali com o material que o IVE tem, porque o IVE tem um laboratório com muito bom equipamento para a realização de muitos Nós temos estudos. consciência disso, sim. E o trabalho consistiu exatamente em pegar os reagentes, o material, né? Nós pegamos todos os materiais necessários para o ELISA, que foram as placas e algumas soluções. O professor Paulo Sérgio, normalmente as pesquisas tende a realizar as pesquisas de forma mais simples e mais baratas, então não trabalhamos com kits para a realização dos diagnósticos, procuramos trabalhar com soluções preparadas exatamente no laboratório. Então, quase tudo que nós trabalhamos é exatamente padronizado e feito pelo grupo de pesquisa, então conseguimos fazer o transporte de antígenos, de soluções para os carbonatos, bicarbonatos e fosfatos, e a realização do trabalho mesmo ali no IVE. A única dificuldade que nós tivemos e achamos que teria que já ser feito aqui no Brasil foi para o Western Blot, que nós tivemos que pegar as fitas das membranas de nitrocelulose já sensibilizadas a partir daqui, e fizemos vários testes para ver a durabilidade dessas mesmas membranas e levamos elas já sintetizadas, depois só fizemos a detenção ali no laboratório, no IVE. Então, acredito eu que isso talvez sirva de incentivo para outros colegas que estejam aqui hoje presentes para a realização destes mesmos estudos, porque eu acredito que nós precisamos de mais estudos envolvendo outras técnicas de detenção que sejam mais sensíveis em relação à inspeção, por exemplo, no caso,
que talvez vão dar maior suporte, maior consistência aos dados que nós vamos obter, porque é necessário que nós tenhamos esses dados relacionados ao complexo Tennias Cirrhosis, não só a outras zoonoses também, e que esses dados possuam uma determinada consistência, ou pelo menos que estejam muito próximo da realidade que nós possuímos. Sim. Então, mais ou menos nesse sentido. Mas obrigado pela resposta, professora. Acredito que foi clara, sim. Já tenha conhecimento de algum programa que tenha iniciado a nível do AMBO, a nível de veterinária, a nível do Instituto de Investigação Veterinária, não tenho conhecimento, mas também já estou há 2 anos na pandemia, não sei se através dessa altura, acredito que não, mesmo pela situação da pandemia, mas sim, é aquilo que eu rebato novamente, há necessidade de começar, há necessidade de mostrar, porque tudo isso que nós estamos a falar aqui, se não houver dinheiro, se não houver investimento, sim, sim. se o próprio Estado, o próprio governo não entrar nessa necessidade de um país ser autónomo nas questões de meios para que possamos ter uma única saúde, e neste caso concreto estamos a falar da alimentação e não só, não é? É um pouquinho difícil, porque nós importamos quase tudo e já vem tudo importado, mas mesmo assim na importação também, no nosso país, nós temos que ter, e isto é trabalho de veterinário, isto quer queiram, quer não. É o médico veterinário que tem que inspecionar tudo aquilo que vem de fora. E depois temos colegas veterinários no desemprego, estão a dar aulas. E esses setores todos, não sei quem é que faz a inspeção, se calhar já vem tão bem acondicionado, tão soft, que o nosso país nem se preocupa com isso. E muitas das vezes as doenças também ninguém averigua, pode ser uma intoxicação alimentar, pode ser isto, pode ser aquilo. Portanto, temos que confiar mais em nós, os angolanos. Temos que, é aquilo que se diz, confiar desconfiando. E tem que ser assim que nós temos que avançar. E há lugares para serem respeitados. O veterinário tem que ser respeitado. O veterinário tem o seu papel. Ninguém pode ocupar o lugar de um veterinário em determinadas instituições, em determinados lugares. E não é a fingir, é a sério. Para nós podermos, de facto, termos também confiança e sermos acreditados também. Obrigada. Eu queria só, talvez, não sei se a base talvez de uma contribuição, de um alerta também. Eu tive algumas dificuldades em contactar algumas instituições, talvez se tiverem aqui alguns colegas que estejam inseridos em algumas instituições ligadas à medicina veterinária em Angola, talvez é maior atenção, talvez, em alguns casos, porque na minha situação, eu tive algumas dificuldades para contactar primeiro, depois algumas dificuldades para o acesso mesmo às instituições do IVE. Na minha situação, por exemplo, olhamos que é o Brasil investindo em um estudante angolano, fazendo um trabalho de interesse para Angola, mas que em um determinado momento houve algumas dificuldades de cobranças monetárias e não só para esse mesmo tipo de pesquisa. Acredito que o IVE tem os seus motivos, o IVE precisa talvez de subsistência, eu não sei como é que funcionam as coisas, mas acredito que dá para talvez termos um bocadinho mais de atenção, prestarmos mais atenção em sistemas talvez de colaboração, porque existe ali uma grande oportunidade de colaboração de uma universidade já de renome, a Universidade Federal de Viçosa,
começou exatamente com os cursos de veterinária e agricultura e agronomia, perdão, e tem mais de 40 anos de existência e com um programa já bem estabelecido. Então, às vezes, nós perdemos oportunidades boas de colaboração com instituições já consolidadas por olharmos por um outro prisma, por não olharmos exatamente as oportunidades que hoje nós precisamos. O Instituto ainda não tem a visibilidade que tinha anteriormente, e acredito que esse tipo de parceria, esse tipo de pessoas poderiam abrir, né, no meu caso, poderíamos abrir muitas, mas muitas oportunidades de colaboração que o Instituto precisa. Então, mais talvez um alerta para algumas oportunidades que nós provavelmente estamos a deixar passar nessas situações. Mas, muito obrigado. É o que eu digo sobre essas situações administrativas e assim, não posso, sinto bastante, não é? Existirem essas dificuldades, mas é o que eu dizia há uns momentinhos atrás, tem que haver o chegar lá, o começar, o ver o porquê que isto não está a acontecer. Essa situação das parcerias, sim, de facto, tem que ser entre as instituições, tem que haver acordos, tem que haver isto, porque o Ivo, se calhar, ao agir dessa maneira, teve essa necessidade, ou não posso dar aqui alguma sugestão, eu gosto de falar, mas quando tenho conhecimento de causa, não posso estar aqui a julgar ninguém, nem possivelmente a querer dizer algo, porque não estou abalizada para tal situação. Mas se formos a analisar assim, muito cá de fora e muito pensando assim, o Ivo também obedece a outros que estão lá em cima e que se calhar todas essas situações que o Josemar acabou de falar agora, de parcerias e de não sei o quê, é cá de cima, tem que vir de cima, tem que vir de outras instituições ou tem que serem abalizadas de outra maneira para que cá para baixo, portanto a escadinha, não é? Possa funcionar, porque senão é difícil, é muito difícil. Bem, também mais alguma coisa? São realmente aspectos muito pertinentes, mas eu penso que, Josemar, eu penso que está aqui o bastonário, eu penso que a Ordem poderá também ajudar, pelo menos no contacto com as várias instituições veterinárias, porque tem o contacto de toda a gente. A doutora Cleonice levantou a mão. Pode falar, doutora Cleonice. Sim, bom dia mais uma vez. Pronto, já sabem que eu me estendo um bocadinho a falar, vou procurar ser mais concisa. Bom dia especial à doutora Madalena. Muito obrigada. Olha, doutora, vou tentar dar algumas respostas a resposta a algumas das suas preocupações. Do meu ponto de vista, tive muitos anos na área administrativa, conheço muito bem os meandros e as dificuldades das situações. Para resumir, pronto, eu penso que já todos nos consciencializamos e finalmente, pela primeira vez, participei num fórum das cooperativas pecuárias e ouvi alguém dizer que não existe problema de falta de técnicos em Angola. Pela primeira vez. Então, realmente, existem técnicos, existem estudos feitos, existe vontade de fazer mais, mas o que não existe na minha ótica de ver é união, em primeiro lugar, união entre profissionais, entre especialistas, entre instituições, entrosamento entre instituições e, mais do que tudo, vontade política. Não existe. Uhum. Entretanto, eu trabalhei 1 ano e meio com a Embrapa, porque tínhamos um projeto para a reestruturação dos institutos de investigação agrária, né? Portanto, veterinária e EA. E tivemos a trabalhar
durante 1 ano e meio com pesquisadores da Embrapa para fazer essa reestruturação. Estávamos muito animados. Eu, pessoalmente, estava animadíssima, porque realmente estávamos a ver que poderíamos, sim, começar a investigar e avançar para uma investigação. E os brasileiros chamaram-nos a atenção para aspectos muito simples. Primeiro, eles disseram, investigador não sabe vender o seu produto. Investigador não sabe fazer marketing. Então, vocês têm que ter pessoas contratadas, pessoas que entendam do assunto para vender o vosso produto. Por que eu digo isso? Porque nós, veterinários, conseguimos falar entre nós, mas não conseguimos passar o que é a importância, por que é importante o nosso trabalho para os outros. Não conseguimos. Eles têm razão. E eles diziam também, não vale a pena vocês pedirem mais dinheiro. Essa coisa de fazerem projetos em papel, muito bonitos, e levar para ser aprovados, isso não resolve a situação. Ninguém vai vos dar dinheiro. Vocês têm que mostrar à sociedade, mostrar ao povo que a vossa intervenção é necessária, que vocês são importantes. E o povo é que vai pedir por vocês. E eles deram-nos o exemplo de que a Embrapa tem assento no Parlamento no Brasil. Porque o povo é que disse que a Embrapa era boa, a Embrapa é boa. A partir daí, a Embrapa deixou de pedir dinheiro aos políticos. Agora, os políticos também lutam no Parlamento a dizer que a Embrapa é boa. Ou seja, se nós queremos ser ouvidos, se nós queremos que deem importância ao veterinário, nós é que temos que fazer alguma coisa por isso. Deixar de falar entre nós e deixar de levar com dados concretos a importância do médico veterinário. As televisões, as rádios, seja onde for. Só quando se começar, olha, e mais, agora nós vemos que tudo começa pelas redes sociais, né? Quando nas redes sociais se está a dar importância a alguma coisa, depois os políticos vão atrás. Então aquilo é bom, e lá vão aparecer eles. Pronto, digo redes sociais, digo a imprensa, enfim. Então eu vejo, se calhar, se nós conseguirmos com a OMV, com esta plataforma e outras, juntarmos bastantes dados, bastante material para começar a mostrar a importância do veterinário, aí sim, vamos ter dinheiro. Fora disso, vamos estar sempre com problemas. Em relação à cobrança, doutor Josemar, a cobrança de análise pelo IF, bom, não sei quanto lhe terão cobrado, porque eu também estou, digamos, fiquei três anos fora do IF, emprestada a outra instituição no Ministério, então perdi um bocado o que é a dinâmica do IF. Sim, eles são obrigados a cobrar, como diz, mesmo para sobreviverem. Porque se formos a viver de hoje, não vamos fazer nada. Não conseguimos mesmo fazer nada. Então, são obrigados a cobrar. Mas em todas as instituições que eu passei, quer no IF, quer na outra, quando é para trabalhos de pesquisa, há sempre descontos. Há sempre uma forma de se fazer as coisas de outra maneira. Infelizmente, até nós pesquisadores, para fazermos as nossas pesquisas, temos que tirar do nosso próprio bolso. O doutor Adriano, que está sempre a pesquisar e a publicar, etc., tira tudo do bolso dele. Eu, várias pesquisas que já fiz e que continuo a fazer, é tudo do meu bolso. Ainda agora estou com faturas pro formas de um fornecedor de reagentes para comprar os meus reagentes para fazer mais uma pesquisa. Ainda fiquei a pensar, meu Deus, mas se eu for ao Ministério, não me dão esse dinheiro? Não dão esse dinheiro. Vão atirar lá para uma gaveta, vão dizer, está bem, eu apresento o projeto e não vai acontecer. Já comprei um reagente, preciso de comprar pelo menos mais 2 reagentes, e depois eu é que vou ter que comprar o que eu quero analisar para amostras, enfim, tudo do meu bolso, combustível, tudo. É assim que se vai fazendo algumas pesquisas, pelo menos no Instituto de Investigação Veterinária, é assim. Senão não conseguimos. E agora, em relação às zoonoses,
A saúde tem tem programas de doenças negligenciadas. Tem um programa de doenças negligenciadas, onde entram algumas, por exemplo, a elefantíase, faz parte desse grupo. Eu acho que algumas destas zoonoses que foram aqui citadas, se calhar poderiam também ser levadas para esse programa, para vermos se conseguimos fazer alguma coisa, mas lá está. Nós é que temos que levar a importância destas doenças com dados concretos para que sejam realmente incluídas nestes programas, neste tipo de programas. Porque a falta de entrosamento nas instituições, depois ninguém sabe o que é que cada um faz. Cada um aprova a seu nível, sozinho, não sei porquê. Não há equipas multidisciplinares, não há equipas multissetoriais. A raiva acabou por ficar só com a saúde, a elefantíase está só com a saúde, a tuberculose está só com a saúde. Realmente esquecem-se que são zoonoses e que tem que ser com os veterinários. Então, eu continuo a dizer que nós é que estamos a falhar. Com tanto conhecimento que temos, tanta capacidade que temos, mas não conseguimos levar a palavra, não conseguimos fazer-nos ser ouvidos. Não conseguimos. Nós não conseguimos. Precisamos de trabalhar nisso. Esse é o meu ponto de vista. Aqui em Angola, infelizmente, as leis são sempre aprovadas para beneficiar algum grupo. Infelizmente, é assim. Então, em relação à inspeção de produtos importados, todo produto importado, existe uma lei em que diz que todo produto importado tem que ser inspecionado. Mas essa lei começou por ser feita para beneficiar um grupo. Então, esse grupo também conseguiu retirar do circuito, digamos assim, os inspetores do Ministério da Agricultura, porque eles deixou de se fazer inspeção. Simplesmente havia um laboratório que estava, por decreto presidencial, autorizado a recolher todas as amostras em todos os pontos do país, em todas as entradas do país, para fazer análise. Esquecendo-se eles que o laboratório é o último nível do sistema. Muita coisa tem que ser detetada e é detetada antes do laboratório. Por isso é que tem que existir uma inspeção à entrada. E o inspetor é que tem que decidir o que vai ou não ao laboratório. A partir daí, os veterinários simplesmente desapareceram da inspeção de produtos alimentares, porque nesses laboratórios nem havia nenhum veterinário. Eu, quando cheguei ao laboratório de Luanda, ficou todo mundo espantado, porque não tinham nenhum médico veterinário. E prometeram, agora vamos pôr aqui mais médicos veterinários. Eu já saí, não tem lá nenhum médico veterinário. O mesmo no laboratório do comércio, o mesmo no laboratório da Bromangol, pronto, digamos, era esse o laboratório. O mesmo, não tem médicos veterinários na inspeção. Tirando a inspeção dos matadouros, etc., e mais uma ou outra que se vai fazendo nas províncias, nas entradas de produtos, os veterinários desapareceram. Porque era Bromangol que ia, recolhia as amostras e ponto. Ninguém estava autorizado. Agora voltamos ao mesmo. Agora, com esse novo estatuto do Instituto do Comércio e não sei quantos, vamos voltar ao mesmo. Mais uma vez, o veterinário não vai estar presente. Porque com muita força do engenheiro Bettencourt, enquanto diretor nacional da Agricultura, aprovou-se o decreto 179/18 para voltar a pôr os inspetores, os veterinários, os agrônomos, nas fronteiras, nas entradas, para fazerem a inspeção. Infelizmente, o próprio Ministério não conseguiu dar seguimento a isso. Não conseguiu. O que é que vai acontecer? Agora, o INADEC, o comércio, tem todas as instituições para inspeção econômica, inspeção sanitária, inclusive. O INADEC, que trabalha com os consumidores, eles vão inspecionar, eles vão levar as amostras para os seus laboratórios, para o laboratório do comércio. Ou seja, estamos a começar mais uma etapa em que o veterinário, o agrônomo, o Ministério da Agricultura, não vai estar presente nas inspeções
mais uma vez. Então, fica muito difícil se trabalhar dessa maneira. Mas eu, mais uma vez, digo, a culpa é nossa. Porque quem tem que mostrar que o veterinário é importante é o veterinário. Sim. Enquanto nós não formos capazes de fazer isso, as coisas vão continuar desta Vão maneira. continuar, sim. Existem técnicos, no IVE tem técnicos capazes de usar qualquer técnica de diagnóstico. Tem. Estamos sempre a fazer formações. Depois os técnicos chegam e sentam-se porque não tem o mínimo. Não existe dinheiro nem para a gente. Esses programas têm que ser feitos em conjunto, em parceria. Quem deve apresentar os programas de erradicação, de controle, enfim, de doenças, é o ISV. O ISV tem que sentar com o IVA e fazerem os programas juntos. Mas aí começa, mas o dinheiro já é tão pouco, mas de onde é que vai sair o dinheiro? Mas o dinheiro vai sair do ISV, mas o IVA não vai gastar. Não, no Ministério tem que haver uma forma de que isso não seja problema. Pois. O Ministério que tem que resolver essa situação, não é ainda o ISV que tem que ficar preocupado, não posso comprar reagentes, porque não. O Ministério é que tem que resolver o problema de atender esses programas sem prejudicar nenhuma nem outra instituição, mas que as instituições têm que trabalhar juntas. É muito complicado, enfim. É muita coisa, é muita coisa. Colaboração, doutor Josemar. Eu acho que é impossível alguma instituição furtar-se a ter alguma parceria, alguma colaboração com uma instituição de fora, não é possível. E ajuda é mútua mesmo. Os dois ganham. As instituições estrangeiras ajudam, querem essas parcerias, porque eles também querem estar por dentro do que são doenças tropicais. Muitas doenças eles já erradicaram, mas agora com essa mobilidade de cá para lá, de lá para cá, eles querem ter dados, querem estar também preparados para, de repente, se acontecer alguma dessas doenças chegar até eles já estarem preparados, já terem mais conhecimento. Então, ganha-se dos dois lados. Mas, infelizmente, às vezes não é por não querermos as parcerias, mas é por nós próprios pensarmos, e eu estou preparado, e o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Eu, por exemplo, enquanto diretora do IVE, era mesmo contra a saída de amostras. Porque isso não nos faz desenvolver. Eu acho que é melhor as condições serem criadas para se analisar as amostras aqui. Só assim também é que nós vamos crescer e sair dessa inércia. Quem nos quer ajudar, que nos ajude a fazer o diagnóstico aqui. Eu acho. Essa era a minha ideia, né? Era a minha percepção. Mas pode ser de outra forma. Né? Pronto, muito obrigada. Espero ter respondido. Muito obrigada. Não sei se temos mais alguém. Está aqui Temos o doutor Jordão que levantou a mão e depois o doutor Caprego. Doutor Jordão, pode falar. muito lá ao fundo. Sim. Obrigado. Obrigado outra vez para palestrantes e todos os elementos que estão conosco hoje. Eu fico, como de costume, depois de ouvir a palestrante, o nosso colega que está no Brasil, a doutora Cleonice, eu fiquei, não sei onde pegar. É tanta coisa que não sabemos. Eu não sei onde pegar nesse momento. Porque em termos aquilo que está a passar no país, o processo no país é um processo muito complicado. Surge todos os dias estruturas que fazem não sei o que é, depois muitas vezes... Alô? Sim, estamos atentos. Os
os veterinários não são tidos na chave. A Niesa surgiu, eu tive uma preocupação, uma ocasião de receber a doutora Isabel Capitão, fiz a pergunta também a ela se fizeram parte na altura da criação de tal Niesa. E penso que a resposta foi negativa. E há dias estive com o diretor interino do Serviço de Veterinário. Penso que no mesmo dia que eu tive um encontro com ele, e no mesmo dia também que ele teve encontro com a Niesa, para justificar por que os veterinários não fazem parte do elenco do inspetor dessa agência. Segundo o diretor, eles reconheceram o erro, entre aspas, não sei, reconheceram que de facto havia uma lacuna, não sei o quê, vão acertar. Mas eu sempre digo, essa estrutura, quando são criadas, é o nível do Conselho de Ministros. Porque isso passa no Conselho de Ministros, a agricultura é presente dentro do Conselho de Ministros. Mas deixa passar essas coisas, depois ficamos reduzidos. As nossas competências, muitas vezes, são reduzidas, porque no passado tivemos um caso, quando se criou o Instituto de Controle da Tripanosomiase, ICCT, e ICCT tinha lá o programa de tripanosomiase animal. Mas esse documento passou no Conselho de Ministros. Na altura, nem o ministro da Agricultura que estava lá conseguiu dizer que para com isso. Eu também tenho algo, né, no meu setor, vou ouvir o meu setor para dar contribuições. Não, surgimos, de repente, o Instituto já estava criado. Depois, com aquelas lacunas, nós técnicos tivemos iniciativa de ir ao encontro do ICCT, de uma forma informal, para nos ajuntar para ver se demos corpo a tal tripanosomiase animal. Mas como não havia entrosamento entre dois ministérios, bom, aquilo ficou. Não sei, até hoje, o componente tripanosomiase animal no ICCT se continua em vida ou não. É claro, o objetivo dessas palestras é, no fim, retermos alguns dados que podem servir para o nosso trabalho de advocacia, digamos. Porque o país está muito em falta em termos de notificação de doenças. Não conseguimos notificar. Nós precisamos notificar a OIE, precisamos notificar a Organização Mundial do Comércio, porque eles têm também instrumento de medida SPS, e por aí fora. E nós estamos sempre a lamentar, não sei até quando. Então, temos que mudar a estratégia mesmo de atuação da classe. Porque é triste, nós não vamos substituir instituições do Estado que estão vocacionadas para fazer esse trabalho. Mas, bom, a ordem tem que jogar o seu papel como órgão jogar o seu papel como da advocacia junto das instituições do Estado e apresentar propostas concretas. Aliás, aquela ideia de Embrapa, que a doutora Cleonice focou, de facto, é uma estratégia onde também podemos trabalhar, concordo. Mostrando o trabalho da sociedade, que a própria sociedade vai nos defender. Se as instituições não conseguem nos defender, a sociedade, através da publicação do nosso trabalho, falando concretamente à população, penso que a população que vai
e nos defender. Eu acredito. O doutor Domblo, há pouco tempo, estava a sugerir que esses trabalhos todos que existem têm que passar para a revista da Ordem Melhor Divação. Bom, também uma proposta boa, podemos trabalhar nesse sentido, se é uma das formas para que a sociedade nos ouça e nos defenda. Penso que tenho tanta coisa, mas gostaria de me limitar nisso. Obrigado. Obrigada, doutor João. Muito obrigada. Não sei se temos mais o doutor... O doutor Caprego e também depois a doutora Cleonice. Agora peço para se sintetizarem, porque o doutor Dom Bolo já está a dizer, moderadora, atenção ao tempo. Embora eu acho que estes são temas importantes, portanto, têm mesmo que ser falados entre nós. Sim. Doutor Caprego. E quando há oportunidade para tal. Exatamente. Ok, alô? Posso? Posso falar? Bom, as questões que eu vou colocar são algumas questões que me têm preocupado e tenho pensado nesses assuntos. E mais uma vez hoje, com algumas questões que a doutora Madalena colocou, eu gostaria de colocar isto em termos de, para reflexão. São preocupações minhas, mas gostaria de deixar para a reflexão individual de cada um dos colegas, ou mesmo em grupo, se quiserem. E a primeira questão que eu gostaria de colocar, vou tentar ser o mais breve possível. Nestas 8 palestras, estou fora do Ministério há muito tempo, mas estes 3 anos de ordem, especialmente estas palestras, normalmente há uma frase que todos os palestrantes têm apresentado de forma encoberta, não encoberta, e é esta. Afinal, o que é que se passa? E eu gostaria de colocar, nesta questão, a seguinte questão. Nós temos mestrados, temos doutorados, temos licenciados, temos pessoal na investigação, temos pessoal no ensino, temos pessoal na extensão, temos pessoal na produção. Portanto, temos veterinários nestes vários níveis de intervenção. E temos veterinários de muitas escolas. Escola do AMBO, Escola de Cuba, Escola da União Soviética, Escola da Rússia, Escola do Chile, Escola de Portugal, de Moçambique. E a primeira questão que eu gostaria de colocar para reflexão, para me ajudar depois, mais tarde, a pensar nisto, para cada um que pense individualmente, ou mesmo em grupo. Primeira questão, não devemos atirar a poeira para o lado. Afastar a poeira para o lado é a pior coisa que a gente pode fazer, ou tentar tapar o sol com a peneira. Ninguém consegue. A primeira questão que eu gostaria de pôr para a reflexão era, será que estamos mesmo bem entre nós? Era a primeira questão, para não me responder, mas as pessoas pensarem. E a segunda questão é, será que todos nós pensamos mesmo como veterinários e queremos atingir um objetivo comum? Ajudem-me, por favor, a pensar neste problema. Estamos todos mesmo bem entre nós? O objetivo é o mesmo? Deixo no ar esta questão. Por outro lado, também a doutora Madalena colocou que existem recomendações da OIE, da FAO, para planificar a erradicação das principais zoonoses que existem no país, e muitos dos países estão a utilizar com muito sucesso. A segunda questão que eu gostaria também de colocar aqui, também para que cada um pensasse de forma individual ou mesmo em grupo, é o problema do papel, da importância das instituições. Tasca. Papel e a importância das instituições. A gente sente que nascem coisas novas como cogumelos, em tudo quanto é canto, e não se consegue fazer uma reflexão de qual foi o papel que essa instituição que existe teve, funcionou, não funcionou, por que não funciona, como é que elas se podem articular entre si. No caso concreto, o nosso específico era os institutos, a Faculdade de Ciências Agrárias, o IAA, os serviços de veterinária, começar por aí, para depois vermos como é que isto pode ligar, articular com outras instituições existentes no país que necessitam dos apoios, do suporte das estruturas do Ministério da Agricultura. A outra questão que eu gostaria também de colocar, tenho lido só um bocadinho, mas o próprio Jordão ainda colocou ontem no grupo uma boa referência sobre o caso de estudo que merece, penso eu, todos nós deveríamos estudar e tentar encontrar um denominador comum, que era vermos este caso de sucesso da Namíbia. Está aqui ao lado, podemos ir de carro, a viagem é tranquila,
não temos problemas, e me parece que, neste caso concreto, do nosso problema que estamos a viver agora, do problema da veterinária, que as coisas para funcionar, as instituições todas têm que estar articuladas, têm que ter programas bem definidos em cada uma das instituições, e me parece que este caso da Namíbia, segundo a OIE, é um caso de sucesso no controle e erradicação das zoonoses e de outras doenças afins. E a partir daí nós tentamos ver se conseguimos definir o que fazer. Porque estamos permanentemente neste empurra, não empurra, joga. Tínhamos de tentar encontrar um denominador comum que nos permitisse dizer, a nível de cada uma das instituições, é claro, o ISV, o IVE, o IAA, ver o que fazer daqui para frente. Não entramos permanentemente aqui em contradição, em sempre com, como é que se diz, com fricções, sem a gente definir uma estratégia que permitisse-nos sair da situação em que nos encontramos. E ainda há bocado tivemos a ver que todas as suspeitas de doenças têm que ser confirmadas por laboratório. E o que nós verificamos aqui é que a gente suspeita de uma doença, mas qualquer confirmação tem que obrigatoriamente vir do exterior. A Clínica falou, e bem, vamos continuar nisto? Eternamente? Portanto, eram algumas questões que eu gostaria, e para terminar, eram algumas questões, não para já como soluções acabadas, que não as tenho, mas eram coisas que me preocupam e gostaria que as pessoas também pudessem refletir individualmente ou coletivamente nestes pontos e apontassem mesmo um papel, tipo em bruto. Eu acho que é isto. Identificar os problemas. E seria, no fundo, a identificação dos problemas, para ver se a gente consegue encontrar um caminho de propostas, de soluções para os problemas. Era apenas isto. Muito obrigada. Temos a doutora Cleonice e depois o doutor Jordão outra vez. Sim, eu só quero responder ao doutor Jordão sobre o surgimento da ANIESA, porque eu participei nessas reuniões, o Ministério da Agricultura participou, sim. A ANIESA, a ideia da ANIESA surgiu do Ministério da Indústria, que quis fazer quis criar uma instituição nos moldes da ASAI de Portugal. Mas pronto, nós aqui dizemos, vai ser nos moldes mas acrescentamos a nossa parte, né? De acordo com os nossos interesses. Então, essa ANIESA deveria congregar todos os inspetores de todos os ministérios. Começaram as reuniões sob coordenação do Ministério do Território, né? Ministério da Administração do Território, e na altura quem coordenava os encontros era o Dr. Sérgio Santos, que é agora Ministro da Economia, acho que na altura era o Secretário de Estado do Ministério do Interior, do Território, e então eles alegavam que tinha que se acabar com essa situação de que os lojistas recebiam muitas inspeções, primeiro ia o INADEC, depois ia o ISV, depois ia a saúde, depois ia sei lá não sei quem mais, e estavam a queixar-se, então tinham que fazer uma instituição que agregaria todos os ministérios. Em 3 anos, todos os ministérios deveriam passar para a ANIESA, acho que devem, já que foi aprovada, os seus inspetores, as suas infraestruturas, tudo. Obviamente que não foi muito pacífico, então, mas verdade seja dita, estava-se de olho nos laboratórios do Ministério da Agricultura, principalmente o laboratório central, porque tínhamos apresentado a proposta de criação do Serviço Nacional de Controle da Qualidade dos Alimentos e foi exigido um estudo de viabilidade econômica do serviço, que foi para o Conselho de Ministros. Tivemos que fazer esse estudo e nós apresentávamos dados em como o laboratório, por mês, fazia 30 a 40 milhões de kwanzas e que, por isso, podia muito bem sustentar a sua atividade e ainda deixar algum dinheiro para o Estado. Pronto, isto, como diria o ex-secretário Amaro Tati, abriu muitos apetites. Então, surge essa coisa da ANIESA,
depois discutia-se em que ministério iria ficar, e alguém disse, não, tem que ficar no Ministério do Comércio, porque tudo acaba em atividade comercial. E o senhor Sérgio Santos disse, apoiado, mas simplesmente porque ele também já tinha sido quadro do comércio. É assim que as coisas em Angola surgem. Então, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, primeiro o SIC e o INAVIC, porque aquilo ia envolver todo mundo, turismo, INAVIC, SIC, todos. O INAVIC disse logo, para nós aqui não, nosso problema é lá no ar, nós não queremos problemas com vocês. Ah, tá bom, ok, INAVIC sai. O SIC, não, nós aqui também, nosso assunto é diferente, nós lidamos com crimes e tal. Ah, tá bem, saiam. Saúde, pescas e agricultura não conseguiam sair daquela brincadeira. Até que começamos a dizer, não, se vocês vão fazer inspeção econômica, mas a inspeção sanitária tem que continuar nos nossos ministérios. Porque quem vai fazer inspeção nos matadouros, quem vai fazer inspeção na clínica, quem vai fazer inspeção nos navios, quem vai fazer inspeção... Ok, com muito custo, já na penúltima e última reunião, conseguiram então tirar a inspeção sanitária do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde e do Ministério das Pescas, para continuar a ser feita pelos inspetores desses ministérios. É por isso que os veterinários não aparecem na ANIESA. Só que não contávamos que 1 ano depois ou 2 anos depois fosse aparecer um novo estatuto orgânico, cópia do Estatuto Orgânico do Serviço Nacional de Controle da Qualidade dos Alimentos, para o mesmo comércio também fazer inspeção sanitária. Essa parte é que eu não sei quem teve aí a trabalhar, não faz sentido nenhum. Portanto, é assim que surgiu a ANIESA, mas todos os ministérios fizeram parte das reuniões para o surgimento da ANIESA. Obrigada. Obrigada. Doutor Jordão, pode falar. Alô? Sim. Obrigado outra vez. Doutor Jordão, desculpe só uma coisinha. E é interessante porque a lei diz que não podem ser aprovados dois institutos, 2 instituições para o mesmo fim. Então, não sei como é que se aprova o INACOC para o mesmo fim de que já existe o Serviço Nacional de Controle da Qualidade dos Alimentos na Agricultura. Obrigada. Só isso. É a confusão. Obrigado outra vez. Talvez vamos aproveitar essa oportunidade. Eu tenho uma sugestão, não sei se é para fazermos um círculo completo. Falou-se do programa da saúde. Penso que o doutor Bettencourt, na altura, ele que estava à frente disso, aliás, já esteve conosco, fazer uma palestra numa atividade da ordem. Bom, isso já vai há muitos anos. Não sei se a saúde mesmo em si continua com tal programa, não sei. Não tenho dado de referência, mas eu gostaria de sugerir se a gente convidasse outra vez o doutor Bettencourt para nos situar concretamente como que estas coisas, para que eles também, como médico veterinário, enquadrem essa estratégia em relação a essa problemática. Temos uma ideia concretamente o que se passa nos humanos, onde o ciclo final da nossa luta, penso que, não sei se a coordenação das palestras seria de acordo comigo, podemos trabalhar nesse sentido. Era só isso. Obrigado. Obrigada. Não sei se o doutor Caprego quer falar mais alguma coisa. Ainda está com a mão no ar? Não, já baixei. Já baixei. Já baixou. Não. Aqui ainda se vê Ainda a se mão no ar. Aqui ainda estão todos com a mão no Ainda ar, portanto não continua sei se tudo. querem falar mais alguma coisa. Agora já baixou. Já baixou. Doutora Carolinice, quer dizer mais alguma coisa?
Acho que não. Acho que todos baixaram. Doutora Madalena, temos aqui alguns comentários do Dr. Dom Bolo, porque o Dr. Dom Bolo não fala muito, só escreve. Ele realmente, como o Dr. João estava a dizer, ele realmente pronto, pediu para ver se esses todos os trabalhos que falou, se podem ser publicados na revista da Ordem. Eu, inclusive, vou fazer o boletim também do CANVAC, e no boletim do CANVAC eu também tenho posto alguns artigos publicados, e eu vou mencionar alguns, se calhar vou fazer mais do que uma página sobre artigos, tanto nesta palestra, como já viu, como noutras palestras, as palestras anteriores, em que nós falou sobre trabalhos publicados, e acho que é importantíssimo, porque eu não fazia ideia de tantos trabalhos publicados e atuais, e que realmente fazem-nos a ver qual é a situação real do país, o que é que está realmente a acontecer. O Dr. Dom Bolo também falou que, portanto, estas doenças têm uma grande prevalência em Angola. E qual é a prevalência? Se o número nos falta, os exames nos estabelecimentos de abate é a base, o alicerce da casa, o ponto de partida. Portanto, penso eu que o que ele quer perguntar é se há realmente números que revelam qual é a prevalência dessas doenças em Angola. Acredito. Sim. Desculpe, doutora Cristina, foi um lapso meu não ter posto as porcentagens nos estudos, porque isto é apenas uma citação dos estudos, mas eu tenho na bibliografia cada um dos estudos, e tem lá a prevalência principal de todas elas. Tem. Ok. Sim. Está respondido, Dr. Dom Bolo. Ele também diz que precisamos ter os produtores como parceiros, que podem contribuir muito, incluindo financeiramente. Pois, se calhar, parte daí, não só as instituições, mas a partir de parceiros que possam financiar estes trabalhos. Eu, como já referi noutras vezes, estou em parceria com a faculdade, com a universidade em Portugal. Eles é que me pedem, portanto nem fui eu que tive a ideia, eles é que me pedem que eles querem fazer e querem fazer os trabalhos sobre os dados de Angola, e eles têm têm parcerias, e quando têm um trabalho para fazer, eles vão à procura de financiamento. Portanto, é uma realidade, e para fazermos tudo aqui, como a doutora Clonice diz, temos que realmente arranjar parceiros que possam financiar essas. Isto já estou a pôr a minha dica. O Dr. Dom Bolo também diz: mesmo entre nós passamos a vida a nos atacar, basta ver as nossas intervenções nos grupos do WhatsApp. Isto é uma forte, Dr. Dom Bolo. Pois é, uma realidade, porque aqui eu acho que, em vez de falarmos todos dos problemas e arranjarmos todos uma solução, realmente anda-se a apontar dedos para as pessoas, e realmente isso não é a melhor maneira de se alcançar. E, como se diz, não há vontade política, e não havendo vontade política, bem, podemos andar nós aqui à briga entre nós, que nunca vamos chegar lá, porque não há. E o Dr. Dom Bolo também diz: é possível fazermos muitas coisas sem ter que ficarmos de mão estendida ao governo, e estamos sempre a olhar para o governo, está-nos a eliminar a possibilidade de vermos a dimensão da floresta, estamos só a olhar para a árvore. Pronto. Pois a doutora Clonice aqui a responder ao Dr. Dom Bolo. Exatamente, doutora Clonice, assim é que é. Pronto, também diz que a Ordem pode escrever para a Direção Nacional de Saúde e solicitar esta informação. Eu, por acaso, falar da saúde, eu queria partilhar aqui convosco uma conversa que eu tive. Eu ainda estou em Portugal, vou amanhã para Angola, mas estive a fazer a caminhada para Santiago, o caminho de Santiago, a pé. Enganaram-me bem, mas pronto, foi do Porto até Santiago, fui a pé durante 10 dias, sempre a andar. E quem ia comigo? Iam pessoas relacionadas com a OMS Angola. Aliás, foi na altura, que já não é, era o atual diretor, não acho que não era o diretor-geral, mas era alguém da OMS em Angola, é um colombiano, e estávamos a falar exatamente sobre a raiva.
a erradicação da raiva, e eu estava a dizer que tínhamos feito uma reunião, estávamos a falar sobre vários aspectos, e ele disse uma... Desparasitante, não sei o que, eu já imprimi. Espera aí, pronto. A Ana Isabel deixou o microfone ligado. E ele disse-me uma coisa que me pôs a pensar, e toda a vez que eu hoje estar a ouvir tudo, lembrei-me daquilo que ele me disse. Ele disse-me, nós temos Angola tem estes problemas porque a erradicação da raiva não está atribuída ao Ministério da Saúde, e sim ao Ministério da Agricultura. Agora foi dito que a erradicação muito está da saúde. O que ele me disse foi, não está na saúde, está na agricultura. E isso fez-me pensar, porque realmente existe sempre dinheiro, existe sempre tudo. É as campanhas da poliomielite, é as campanhas de tudo, há sempre dinheiro, há sempre tudo para a saúde, para o Ministério da Saúde. E no Ministério da Agricultura nunca tem nada. E inclusive na nossa reunião sobre a raiva falou-se sobre isso. Havia um know-how, havia uma logística enorme para as campanhas de vacinação da saúde, e depois quando começou da raiva da agricultura não havia nada. Portanto, ele também pôs a pensar, será que não era melhor, como a agricultura também, não é que os médicos veterinários não se façam ouvir, a agricultura também não se faz ouvir, pelos vistos, porque pelos vistos também não tem muito apoio, porque se a saúde tem, e a raiva é uma zoonose, é um problema de saúde, claro que para mim tinha que estar na agricultura, isto é a minha, e concordo com a doutora Madalena, em que diz que isto são, ou com a doutora Cleonice, já não me lembro, que isto são dos médicos veterinários, eu acho que sim, mas para termos algum resultado não teremos que incluir, não tem que ir para a saúde. Epá, isto é só algo que foi dito por aquele diretor da OMS e que me fez pensar. Realmente, que me fez pensar, será que teríamos muitos mais resultados? Se calhar a saúde junto com os veterinários? Não sei, é algo que eu lanço aqui, que eu partilho convosco e que não sei qual é o caminho. Eu toda vez que ouço estas histórias todas, eu fico cada vez mais triste, no fundo triste, porque há muito para fazer e há muitas pessoas que querem fazer as coisas e depois não se consegue fazer nada. E é realmente muito triste. Mas pronto, é só um desabafo. Não é, doutora Madalena? É realmente. Pronto, é o que nós conseguimos ver e segundo o doutor Caprego, temos que refletir em determinados pontos e ver, de facto, tem que haver um ponto de partida, é o que eu digo, está no começar ou, em muitos casos, no continuar, okay? Que já está, parou, e saber as razões e os motivos porque isto aconteça, porque se nós temos a OIE que tem apoios ou que pode dar esse apoio aos países e particularmente nesta situação das zoonoses, por que não fazê-lo? Por que não perguntar? Por que não escrever? Por que não... São essas coisas que eu às vezes fico a pensar. Será que estamos a falhar em algo? Não perguntamos? Não vamos? Não tentamos? E pronto, lá está. Temos que de alguma maneira ver, porque no ponto em que nós estamos não podemos continuar de forma alguma. De forma alguma. Pois, mais alguma... O doutor Dom Bolo nos está a mandar embora. O doutor Dom Bolo quer ir para comer lá o fujo dele. O doutor Dom Bolo precisamente disse, a colega Cleonice disse bem, marketing, advocacia, sair da caixa do Ministério da Agricultura, provavelmente. Mas isso aí se há apoios da OIE, se há apoios de outras instituições, da OMS, porque é que não vamos à procura disso? Como disse, aquele exemplo que eu dei sobre o Quénia, há o Moçambique, aquele estudo que... há a Namíbia, quer dizer, não é nada que nós estamos aqui a inventar, é algo que já existe e outros países que estão na mesma posição que nós, ao mesmo nível que nós, fizeram, têm sucesso
E nós não fazemos porquê? Quem é que não está a decidir isso? Quem é que não está-se a mexer para ter esses apoios? Porque não temos, nós não vivemos no mundo sozinhos, temos outras instituições que ajudam. Mas porquê? É uma boa pergunta. Não sei é quem colocar. Tínhamos é que colocar à pessoa certa, à instituição certa. Não sei. Alguma mais questão? Temos aqui muita coisa para pensarmos e para arranjarmos aqui sei lá, alguma solução, alguma maneira de fazer alguém ver as coisas, mas não sei. Doutor Caprego. Também está. O doutor Caprego até põe a mão na cabeça. Eu também, doutor Caprego, eu também. Não há... Doutor Jordão, mais alguma questão? Doutor Jordão caiu e voltou a entrar. Sim. Não, acho que já não há... Temos depois aqui a bibliografia que foi consultada. Bibliografia. Sim, sim. Além desta outra que podem... Ok. Está aí então na bibliografia aquilo que o doutor Dombolo queria, que era... Sim, realmente estão os estudos. Os estudos, a prevalência das doenças. Está tudo direitinho lá. Tá. Ok. Estudos do doutor Taúfo, da doutora, da mestre Hilda, doutora Quelana. Então, ok, está perfeito. Pronto, mais alguém quer fazer mais alguma contribuição, alguma pergunta? Não? Penso que foi tudo dito. Vamos esperar agora para a próxima palestra para continuarmos estas conversas. Pode ser que para as próximas já haja alguma solução. Sim, pode ser que, como nos grupos do WhatsApp, também. Exato, pode ser que, como nos grupos do WhatsApp, alguém vá levar a mensagem a outras instâncias e que chegue mais rápido lá, não sei, era bom. E pode ser também que eu na altura já tenha a minha câmarazinha a funcionar. Pode ser. Veja agora como é que isso processa, como é que é. Se calhar é uma coisa tão simples que vai dizer, oh meu Deus. Vai ver, vou ligar para alguém para me explicar e de certeza que não, clica, vai dar esse botão, está bom, pronto. Basta é saber qual é o botão. Sim. Olha, então, vou dar então como encerrada. Muito obrigada pela vossa participação. Alô? Doutor Jordão, tem a palavra. Deixa eu falar, tive um problema técnico. Pois, eu percebi-me. Alô? Já não apanhei a resposta aí do doutor Dombolo, mas como estamos no fim, outra vez agradecer a todo o pessoal que assistiu nessa palestra. Penso que tiramos algumas conclusões. Acho que ele está com problemas. Lutar para fazer o nosso trabalho da advocacia. Eu gostaria também de informar que, dentro em breve, a Medicina Veterinária do Brasil inteiro, penso que isso vai resolver a nossa escritura, talvez, através desse canal, algumas coisas podemos adquirir, sobretudo no quadro da formação contínua. Penso que essa é a informação que eu gostaria de partilhar com vocês nessa oportunidade. Obrigado. Obrigada, doutor Jordão. Obrigado. Então, um bom final de semana para todos. Todos que corra tudo bem. Para a semana, segunda-feira, já estarei em Angola e para novas lutas. Doutor Caprego, depois falamos. E um bom final de semana. Tudo a correr bem para todos. E até à próxima palestra. Eu não vou dizer ainda
quando é que é, porque ainda estou à espera de que me enviem as coisas e a data. Mas está para breve, está para breve. Muito bem. Está bom? Pronto. Obrigada, doutora Madalena, agradeço também. imenso pela Bom sua, fim de semana para pela sua todos palestra, um bom fim de tenhamos semana. sempre garra para estarmos onde devemos estar. Exatamente, exatamente. A mensagem há de chegar à pessoa certa. Nós vamos vamos falar tanto que há de chegar lá. Há de chegar lá. Sim. Alguém deve estar atento. Exatamente. Alguém há de começar a pensar e dizer, não, realmente acho que está na altura de... Muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada e as minhas sinceras desculpas pelas gafezinhas aqui. Não há problema nenhum. Isto já... Mas julgo que sim, que é proveitoso e, sim, de facto, vermos. E a mensagem já foi passada e é aqui isso que interessa. Obrigado, então, a todos. Obrigada. Vou dar, então, como encerrada a sessão. Tá bom? Sim, senhora. Tchau. Beijo, tchau.